1. Então, a atividade 1 é, dada a sequência numérica 4, 7, 13, 25, indique a regularidade. Vocês podem utilizar o fluxograma para ajudar ou não, não é obrigatório, tá bom? Mas, primeira coisa que vocês vão fazer, observem os elementos da sequência. Qual é a relação entre eles? Ele é recursivo, ele não é recursivo? O que está acontecendo entre esses elementos? Sequência. Então, primeiro eu vou apresentar para vocês como que ficaria essa resposta num fluxograma. Dá uma olhadinha na tela de vocês. Então, a gente tem o início. A gente vai definir o primeiro termo como 4. Por quê? A gente já deu a sequência, né? Então, a gente já sabe qual é esse primeiro elemento. O que eu vou fazer? Vou pegar esse elemento, o 4, multiplicar por 2. 4 vezes 2, 8. Desse 8, eu vou subtrair 1. 8 tira 1, 7. Registrei o segundo elemento da minha sequência. Vou calcular o próximo? Vou. Vamos dar uma olhada para ver se é isso mesmo? Vou lá. 2. Né? Vou multiplicar por 2 qual elemento agora? O 7. 7 vezes 2, 14. Dele eu vou subtrair 1. 14 tira 1, 13. É o terceiro elemento da nossa sequência? É sim. Poderia continuar isso? Eu poderia, né? Continuo ali mostrando para vocês a questão de como ficou no fluxograma. Eu posso fazer isso inúmeras vezes. Agora, gente, o que a gente tem que tomar cuidado aqui? Volta um pouquinho na tela, que tem uma informação ali que ela é importante. Olha o que está escrito ali. AN igual 2 vezes a N menos 1, correto? E esse resultado, vou até arrumar aqui, ó, diminuir isso daqui. E o resultado dessa multiplicação, menos 1. Então, essa é aquela expressão geral, lembra que o professor Jonas tinha comentado com vocês, que representa, que depois a gente vai entrar no algoritmo também. O que acontece aqui, ó, gente? O que a gente precisa enxergar aqui? Eu já sei que meu primeiro elemento é o 4. Então, é só para a gente compreender isso nesse contexto. Então, eu sei que A1, né? Se eu for pensar, na verdade, vamos pensar no A2. O que vai ser o A2? 2 vezes. O que esse AN menos 1? Vou até fazer ele maior aqui, ó. N menos 1. Quanto que vale o nosso N? 2. Olha ele aqui, ó. Segunda posição, lembra? Quanto que é 2 menos 1? Concorda comigo aqui? A N menos 1 é a 2 menos 1, que é a 1. A 1 não é o primeiro elemento da nossa sequência? E a gente sabe qual que é, não sabe? Que é o 4. Então, vai ser 2 vezes 4, e o resultado, menos 1. Então, o segundo elemento é 2 vezes 4, 8, menos 1. Nosso segundo elemento é o... Opa! Vocês viram que eu estou apanhando um pouquinho aqui, mas uma hora dá certo. Então, vamos lá. Nosso segundo elemento é o 7. Vamos olhar lá na nossa tela se realmente o segundo elemento é o 7? Olha lá. O segundo elemento é realmente o 7. Então, é isso que a gente precisa prestar atenção, tá bom? Nessa relação do AN menos 1. O que representa esse AN menos 1? É sempre o elemento anterior. Então, nós vamos identificar o seguinte, olha na telinha de vocês. Então, essa definição de algoritmo eu já coloquei até anteriormente. Então, é uma expressão matemática para representar uma sequência. Então, o algoritmo é como se fosse uma fórmula, uma regra. E ela apresenta ali, ó. Eu posso apresentar 2, 4, 6, 8, 10, 12 de duas formas. 2n ou AN menos 1 mais 2. Então, toda vez que eu apresentar essa relação,
eu posso qualquer termo, digamos assim, relacionados ao anterior. Reparem no seguinte, na primeira aula que nós tivemos sobre recursividade e não recursividade, se era ou não, lembra que eu falei? Às vezes os termos se complementam. Essa é uma sequência que eu posso identificar os dois. Se eu olhar 2n, eu não dependo do anterior. Então eu tenho uma sequência, no caso aqui, que eu posso escolher qualquer termo. Um termo aleatório, o terceiro, o quarto, o décimo, o milésimo termo, eu posso identificar. Na outra, eu tenho a ideia de recursividade. Ó. Ambas simbolizam a mesma coisa. Ó. Ambas colocam o mesmo foco, a mesma nomenclatura. Qual que é a diferença? Uma eu estou tendo a ideia de recursividade, que é essa daqui, e a outra eu posso ter uma ideia de não recursividade, não dependência do termo anterior. Então, essa ideia, né, essa forma com que vocês vão ver, é muito interessante na seguinte coisa: como construir esse algoritmo. A aula para definir a regularidade de uma sequência, eu vou fazer algumas coisas. Então, eu defino o primeiro termo, relação entre o primeiro e o segundo termo, eu vou tentar entender o que está acontecendo. A relação, no caso anterior, que vocês colocaram como nome aí, colocaram como relação, vocês somaram, subtraíram, multiplicaram, ela serve para o próximo termo? Aí entra a questão do sim ou não. Se sim, escreva essa regularidade, se não, você vai ter que refazer. Então, essa ideia, esse é o caminho que nós podemos olhar. Então, eu vou olhar aí a questão dessa sequência. 8, 16, 32, 64. Então, o primeiro termo é 8. Olhei lá o primeiro termo. A relação entre o primeiro e o segundo termo, eu posso dizer que é o dobro. Então, o 16 é o dobro do 8. A mesma relação serve para o terceiro, ou seja, 2 vezes o termo anterior. Vem cá comigo, ó, vamos tentar olhar isso bonitinho, né? Escrever aqui, ó, 8, 16, 32, né? Que era na sequência ali. E o último que eu coloquei, 64, 3 pontinhos, que é para simbolizar que é uma sequência infinita. Beleza. O que eu tenho que ver? Primeiro termo em relação ao segundo termo, qual que é a relação que eu tenho? Se eu olhar, é como se multiplicasse por 2. É como se eu somasse 8. Essas são as duas relações que eu posso ter, né, Ale? Isso. Aí eu vou aproveitar que você falou isso, por conta de uma pergunta que a Beatriz fez. Boa, fala E eu aí. acho que você consegue puxar o gancho legal agora. Professora, tem como transformar tudo isso em operação, mas a gente não está fazendo uma certa operação nesse contexto? Sim, eu estou tentando ver qual operação, né, qual relação eu tenho desse termo, no caso com o anterior. Que nem eu coloquei aqui para vocês. Ó. Eu posso multiplicar por 2, eu posso somar 8. Vocês podem fazer outras relações que vocês acharem melhor aí. Essas são as mais simples, talvez. Aí eu tenho que ver. Então, agora eu vou olhar o terceiro termo. Então, eu olho para o terceiro termo. O que eu fiz? 16 para o 32. Eu multipliquei por 2, é uma questão, mas eu somei 16. Ó. Se eu olhar aí, eu somei 16. Somar 8, somar 16 não entra. Está vendo que não se repete essa relação? Se ela não se repete, o que eu posso falar aqui? Ó? Ela não serve, tá? Só vai servir multiplicar por 2. Vamos tentar ver para o próximo? Para o próximo. Para o quarto termo aqui, ó, não precisa fazer, mas para o quarto termo. Se eu olhar, eu estou multiplicando também por 2. Essa relação de multiplicar o termo pelo anterior. Vamos lá. Quero definir o termo geral. AN. Beleza. Escolhi o termo geral. Quero o termo multiplicar por 2. Então, 2 vezes. Por favor, não confundam meu A com o 2, tá? Então, o A e o 2 é diferente. Por favor, tá, alunos? Tomem muito cuidado, porque o professor só sabe escrever assim. Então, 2 vezes. Então, eu juro que eu não vou contar para ninguém, para você, que teve gente aqui que falou que a tua letra é horrível. Não tá legal para esse A, mas não desculpa, vou te contar isso. Eu não sei fazer o A, eu só sei fazer o A sim, desculpa, tá? Aí eu multiplico, então, pelo termo anterior. Como a gente representa o termo anterior?
AN menos 1. Geralmente a gente põe entre parênteses, tá? Só para simbolizar. Então eu estou multiplicando o termo pelo anterior dele. Essa, no caso aqui, a gente poderia definir como a nossa relação, a nossa sentença, né? A nossa sentença matemática de como a gente fez isso. Claro que toda hora você fazer isso, imagina, um computador tem que identificar aquilo ali, refazer, e ele tem que fazer aquilo muito rápido. Toda hora ele vai cair nisso aqui. Essa é a forma mais fácil que um computador consegue identificar. Isso a gente chama, né, a gente pode ver, como algoritmo. Alguns sites, alguns aplicativos têm os seus algoritmos próprios, né? Inclusive, por exemplo, tem umas propagandas naquele site que é a minha cara, sabe, Alessandra, aquele site que não posso falar o nome, ele geralmente às vezes vem propaganda. Aquela propaganda é um algoritmo. Se você entrar em um determinado site, pesquisar, sei lá, uma TV, um computador, pesquisar um celular, não vai aparecer a propaganda? Dentro daquele sistema existe um algoritmo para fazer aquela leitura, sabia, Lê? Tentar elaborar tudo que a gente pensou, escreveu, no caso, na tela, de multiplicar por 2, somar e tal, nós vamos fazer isso através do fluxograma. Fluxograma é como se você organizasse a sua ideia. Então, na tela de vocês vai aparecer. A ideia do fluxograma é ter um início e um fim, como vocês estão vendo. O início é, como vocês escreveram, definir o primeiro termo, 8. Definir uma relação entre o primeiro e o segundo termo. Está vendo a setinha? Estou seguindo a setinha. Definir o primeiro e o segundo termo. Aí eu venho para a pergunta. A relação serve para o próximo termo? Se ela serve, está vendo sim ali? Define a regularidade. Se ela não serve, você tem que refazer. Coloquem no caderno, é muito importante isso. Vocês têm que provar, digamos assim, para a sequência entre 2 termos e para o próximo. Se vocês conseguirem provar, entre aspas, para esses 3 termos, vocês conseguem provar para qualquer termo dessa relação.